Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Também é Tempo e hoje nós vamos desvendar um pouquinho dos mistérios dos vírus, das doenças que são tratadas pelos infectologistas. E para responder às nossas dúvidas, conversar comigo e com você, está aqui o nosso infectologista de plantão para responder todo mundo, o Luiz Escada. Muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Doutor, a gente começa conversando um pouquinho sobre a proliferação dos vírus, né? A gente no inverno normalmente acaba tendo muito mais doenças causadas por eles. Dá para dizer que eles se tornam um pouquinho mais fortes, mais resistentes, mudam de inverno para inverno? Isso acontece? Não, na verdade assim, acontece porque as pessoas têm mais contato, porque ficam, por causa do frio, meio enclausuradas assim nos ambientes, né? Diferente no verão, que as janelas ficam mais arejadas. Então, os vírus de transmissão respiratória, né, resfriados, o próprio vírus da gripe, a influenza, eles se transmitem mais facilmente, né? Não que o vírus fique mais resistente, eles sofrem mutações, o que dificulta muito a vacinação. A gente tem todo ano a vacinação da influenza, que é refeita a vacina todo ano, com a perspectiva dos vírus que vão circular. Os vírus, de uma forma geral, são sensíveis às nossas defesas e alguns antivirais, mas eles estão sempre sofrendo processo de mutação, o que é difícil, muitas vezes, você conseguir contê-los. Exceto alguns vírus que são importantes para o ser humano, como sarampo, catapora, rubéola, já tem vacinas clássicas e as pessoas vacinadas não têm risco de adquirir novamente a infecção, é muito raro, né? E falando no sarampo, doutor, acho que é importante a gente até conversar sobre Sim. isso, porque ele está ressurgindo, né? Nós já vemos notícias de casos que estão acontecendo no país. Ele é um vírus que ele espalha muito rápido. O que acontece em relação ao sarampo? Quem é que deve vacinar? Olha, o sarampo é causado por um vírus que é extremamente agressivo para o ser humano, né? A maioria das pessoas pensa que sarampo é uma doença boba, que pinta a pessoa. Não. Pessoas que têm sarampo, principalmente em extremos de idade, pessoas que têm alguma doença de base, imunodeprimido, desnutridos, podem ter uma doença grave e podem até falecer. A gente tem vacina, o Brasil conseguiu erradicar o sarampo, só que a vacinação tem que ser feita, mantida sempre constante. Um decréscimo na imunização da população pode facilitar que uma parte da população esteja em risco. A gente sabe que o vírus penetrou agora no Brasil novamente pela Venezuela e a região norte não estava com a cobertura vacinal tão boa e hoje em dia, pela globalização e aviões, a gente vai disseminando isso rápido. Dos vírus de transmissão respiratória é um dos mais problemáticos, até pior que o vírus da gripe. A facilidade de transmissão do vírus do sarampo é realmente assustadora. E quando você começa a ter um caso e tem uma população suscetível, você vai ter vários casos. A vantagem é que a gente tem uma vacina que a gente pode fazer bloqueio. A gente identifica um caso, faz o bloqueio naquela comunidade, quem não está vacinado. O ideal é que a população que não tomou vacina, tem dúvida se tomou vacina ou não teve sarampo, vá procurar os postos de vacinação para se vacinar. A idade limítrofe é até 50 anos de idade, a gente evita vacinar as crianças abaixo de 6 meses e, se tem dúvida, tome a vacina do sarampo. Geralmente, esse reforço é dado no calendário de saúde das crianças, elas tomam as doses de vacina corretamente. Então, quem tomou vacina adequadamente pode ficar tranquilo. Agora, se tem dúvida, tome a vacina, porque essa é a forma de a gente imunizar a população e evitar a circulação do vírus. A gente não tem um remédio específico para o vírus do sarampo. Então, é o nosso corpo que vai cuidar da própria doença, o que pode ser complicado. O sarampo pode cursar com infecção bacteriana em cima, então é uma doença bem debilitante e para quem já viveu a epidemia de sarampo sabe o que eu estou falando. É um desastre assim, na sociedade muito grande. Então, se tem dúvida, vai se vacinar. Requer muita atenção, né, esse tipo de vírus. A gente tem bastante gente mandando bom dia, a Maristela Vaz está dizendo bom dia pra gente, o Nelson também, o Hélio está acenando, o João Pedro Alves está mandando certinho. Vamos lá, gente, vai mandando as suas perguntas, manda aqui na caixa de comentários o que você está achando do nosso programa e vai conversando com a gente, tudo aqui é feito pra você. Enquanto isso, eu vou tirando as minhas dúvidas aqui com o doutor. Uma outra doença também que é um pouquinho comum no inverno, né, doutor, é a herpes. Ela Sim. realmente se prolifera mais nessa estação? O vírus da família herpes tem vários. O vírus da catapora é um vírus da família herpes. O herpes que a gente mais costuma falar é aquele herpes que dá aquelas bolinhas no canto da boca, que é o herpes hominis tipo 1, né? É o herpes vírus tipo 1. Tipo 2 é mais na região genital. No inverno, a gente tem mais exposição ao frio, a gente pode ter lesão no lábio. E o herpes, quem teve contato com o vírus da herpes, e muita gente no planeta teve, vai ficar com o vírus morando num gânglio do sistema nervoso periférico. Se a gente se estressa, se machuca, se expõe a frio, esse vírus migra pelo nervo e pode dar as bolinhas.
Nas bolinhas, nas vesículazinhas, tem vírus. Então, muito cuidado ao manipular a bolinha, porque se você coloca o líquido da bolinha na mão e coloca no olho, você pode transferir o vírus para o olho e pode ser uma doença mais grave. A gente tem tratamento para crise do herpes, né? Passa pomada, toma medicamento, se pegar no olho, pinga certos colírios, mas a gente não tem como curar o herpes, ou seja, a pessoa vai ser sempre portadora do vírus da herpes. No inverno, porque a gente tem variação de temperatura, isso pode facilitar. Como no verão também, se a pessoa expõe mais ao sol, pode fazer rachadura e queimadura de sol e aí aparece o herpes. O herpes está associado também a estresse na mulher, às vezes a ciclo da ovulação dela e algumas doenças que podem debilitar a imunidade da pessoa, ele pode ressurgir. No episódio de herpes, se tocar na lesão, se beijar, passa o herpes para a próxima pessoa. Tá bom? Tem que ficar atento, então, quando está nesse período, para não transmitir a doença para outra pessoa. O vírus, exato. E a gente tem duas dúvidas aqui, voltando ao assunto do sarampo. A Maristela Vaz pergunta quais são os sintomas. Bom, sarampo é uma doença que ele dá pródromos, ou seja, a pessoa começa a ficar com febre, mal-estar, cansado. Aí depois aparece a doença, que o pessoal chama de sarampo pinta, né? O que é? Um racha, uma vermelhidão no corpo que começa da cabeça e vai para o tronco e os membros. Costuma dar sempre muita conjuntivite, o nariz fica com secreção, rinorreia e a criança, o adulto, próstata. Essa é a característica do sarampo. Depois esse rasco é bem vermelho, ele descama como se fosse uma fariazinha e desaparece. É uma doença que tem geralmente um curso de período de incubação em torno de 7 a 14 dias. O período prodrômico geralmente dura 3, 5 dias e o período de estado uns 7 dias. Então é uma doença que incomoda a pessoa quando dá tudo certo, mais ou menos uns 10 dias. Como é uma doença que debilita muito a pessoa e pode alterar o sistema imune, ela pode cursar com infecções. Pneumonia, por exemplo, pelo próprio vírus do sarampo, ou pneumonia bacteriana, porque a pessoa ficou mal por causa do vírus, com essa virose, e pode adquirir uma infecção bacteriana. Tem várias outras complicações do sarampo, mas são mais incomuns. Então, a característica do sarampo é essa: febre, e não é uma febre baixa, avermelha a cara, dá rinorreia e conjuntivite, e a pessoa fica prostrada. Tem que fazer diagnóstico diferencial com várias outras doenças. Por exemplo, a rubéola, que é uma muito parecida, mas é bem mais branda, chamada sarampo alemão, ela também causa isso, mas não dá tanta conjuntivite, costuma dar muito gânglios. O sarampo dá, mas não é tão importante quanto a rubéola, né? A gente tem também mais uma dúvida chegando aqui do João Pedro Alves. Ele pergunta, né, diz que fala-se muito das vacinas quando é criança, mas quais são importantes para se fazer já adulto? Isso é ótimo. A gente tem um esquema de vacinação no Brasil que é excelente. Tanto a Sociedade Brasileira recomenda, de infectologia e de imunizações, recomenda uma série de vacinas, mas o calendário nacional é muito completo. O adolescente geralmente está tomando uma dose de reforço da vacina de meningite. E também, antes de entrar no curso técnico superior, é o momento de captá-lo para fazer a vacina, de repente, de sarampo, de rubéola, porque são doenças que, dando um reforço, você vai ficar imune até os 50 anos de idade. O adulto, muitas vezes, a gente, dependendo da faixa etária e da condição, por exemplo, a mulher grávida toma vacina para influenza. Se a pessoa tem alguma disfunção imune, uma pessoa com HIV, tem uma série de vacinas que ela pode tomar contra a pneumonia, contra a meningite também. A pessoa mais adulta, acima dos 50 anos, tem algumas vacinas que não são do calendário, mas que podem ser usadas, como a vacina do herpes zoster, né? A vacina de influenza, a vacina de pneumonia. Então, a gente pode consultar isso acessando o site. Agora, o que acontece é que as vacinas da infância, algumas têm que ser repetidas periodicamente. Por exemplo, a vacina do tétano da difteria, que a gente toma na infância, e a cada 10 anos a gente quer reforçar essa vacina. Se não reforça, fica com risco de se cortar, pegar tétano ou pegar difteria, que é uma doença que está sob grande controle no Brasil. Uma outra doença que tem aparecido é a coqueluche, e por isso que o Ministério da Saúde começou a imunizar as grávidas para tétano, difteria e coqueluche, mas a vacina acelular, porque a vacina celular que a gente faz na infância não pode ser dada em adulto, que tem muito efeito adverso. Então, a gente tem reforçado as grávidas a tomar dose de tétano, difteria e coqueluche celular, porque ela não vai adquirir coqueluche facilmente e vai passar o anticorpo para a criança. Então, tem uma série de vacinas que o calendário vacinal fornece, a gente esquece de repetir essas vacinas. Se você vai viajar para uma área de suspeita de transmissão de febre amarela, deve tomar a vacina de febre amarela, que é uma vez na vida apenas. Quem não teve catapora na vida, né, pergunta para a mãe ou para o parente, não tomou vacina de varicela, tome a vacina de varicela, porque varicela em adulto é uma doença que pode ser grave, como a do sarampo. As pessoas que têm dúvida se tomaram a vacina do sarampo ou não, se vacinem até os 50 anos de idade. Então, se você acessar o site da Sociedade Brasileira
de infectologia ou a Sociedade Brasileira de Imunizações, você vai ter todos os calendários lá, se tem ou não tem no posto de saúde e se tem condições especiais. Sim, a gente tem aqui a Carmen que está mandando um olá e também bastante gente compartilhando e conversando aqui com a gente no Facebook. Vai mandando a sua pergunta, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar o programa e você não pode terminar um Também é Tempo com alguma dúvida aí na sua cabeça. Professora, a gente tem também uma dúvida muito grande em relação à gripe A. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? O gripe A, como parecido com o sarampo, né? Só que não dá o rastro, também dá febrão, dá muita tosse, que é uma coisa que o sarampo causa, e pode prostrar. Essas doenças são transmitidas por contato com a secreção. Então, a pessoa, quando espirra e tosse, aquela secreção que sai pode ter o vírus, tanto do sarampo quanto da gripe A. O que a gente faz é a higiene da tosse, ao tossir, evitar botar a mão, porque a mão a gente coloca em tudo, mas essa parte do corpo não. Se usar lenço, jogar o lenço no lixo, não deixar no meio ambiente, né? Quando a pessoa tem suspeita de estar resfriada ou com gripe, influenza, ela deve evitar ir ao trabalho ou ir para a escola, senão ela vai transmitir aquilo com facilidade. Pessoas que têm o maior risco de desenvolver uma influenza mais grave, como mulheres grávidas, idosos, crianças até a faixa de mais ou menos 5 anos de idade, elas têm que tomar vacina de influenza. Essa última campanha que teve, a gente observou uma queda da vacinação. A população procurou pouco a vacinação. Por quê? Desconfia da vacina, esquece, acha que não vale a pena. Mas isso não é bom. Por quê? Porque o vírus circula facilmente. E influenza pode ser uma doença simples ou quem já teve gripe sabe que é uma doença que pode comprometer muito a pessoa. Ficar prostrada e desenvolver pneumonia pelo vírus ou complicações como infecções bacterianas. Então, cuidado com uma doença dessa é a transmissão respiratória. E toda doença de transmissão respiratória dissemina facilmente na comunidade. Esse é o grande problema. Doutor, e para a gente encerrar, que recomendação o senhor deixa para quem está nos acompanhando nesse inverno? O que precisa se fazer para passar pelo inverno saudável e sem problemas de saúde? Bom, não fique enclausurado nos ambientes, tem que arejar os ambientes, toma bastante líquido, que isso é importante para hidratar bem o corpo, cuidado com o frio. Se tem dúvida se tomou vacina ou não, pega a carteirinha, vai no posto de saúde. A gente espirra mais facilmente no inverno, às vezes é por questão alérgica, às vezes porque está resfriado. Cuidado com a mão, lava sempre a mão, que é através da mão que a gente transmite os agentes. Se está tossindo, protege as outras pessoas da tua saliva, das coisas que você elimina, né? E se tem alguma doença acontecendo, boa alimentação e repouso. A maioria das viroses de inverno são autolimitadas, duram 2, 3 dias, mas podem complicar se a gente insiste em desafiar o corpo trabalhando e fazendo esporte desnecessariamente, né? Quem é hipertenso, uma dica, né? Checa mais a pressão, porque a pressão arterial pode se elevar mais facilmente no inverno por causa do frio. E é claro, se agasalha, né? Tá certo, muito obrigada, doutor. Esse foi Luiz Escada, infectologista, aqui com a gente no Também é Tempo. Muito obrigada pela sua participação, por vocês que enviaram as perguntas e conversaram conosco no programa de hoje. E também, se você tirou alguma dúvida, surgiu alguma ideia aí na sua mente, nós queremos saber o que você quer ver aqui no programa também. Manda sua sugestão na página aqui do SBT Santa Catarina no Facebook, que o próximo programa pode ser a sua ideia. A gente te espera na quinta-feira, a partir das 10 horas, em mais um Também é Tempo. Até lá. Tchau, tchau. Muito obrigada, doutor.